Irmãos, eu tenho vivido assim dias de muita alegria. Deus tem me abençoado bastante. E Deus também tem abençoado nossa igreja. Tenho informação de muitos irmãos sendo abençoados. Isso deixa o nosso coração alegre. E nessa noite, eu estava, agora há pouco aqui na secretaria, vendo os textos da palavra de Deus. E o que me chamou a atenção foi, logo após a morte do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Até então, era Deus que era o rei do povo de Israel. E Deus governava através dos profetas, através dos juízes, de juíza. Você pode ver isso no livro de Juízes. Teve mulheres tremendas, usadas por Deus, tremendamente usada por Deus. Mas chegou um momento em que o povo chega para Deus, para os profetas, e fala: nós queremos um rei. E Deus, ouvindo isso, Deus não se agradou, Deus se entristeceu, porque era costume dos povos todos terem o seu rei, só Israel que não tinha. Então ele falou: nós também queremos um rei. Só que eles não estavam percebendo que Deus era o rei. Deus é quem comandava, governava, cuidava deles, abençoava. Mas aí então Deus ouviu a voz do povo. E o profeta Samuel consagrou, ungiu Saul como primeiro rei de Israel. Saul começou bem, temendo a Deus, adorando a Deus, e Deus dando vitória, ele conquistando a terra, vencendo os inimigos. Mas o tempo foi passando e Saul foi relaxando. E foi devagarzinho se afastando de Deus. E começou a ouvir a sua própria voz, a voz do seu coração, a fazer aquilo que ele achava que ele devia fazer. Deixou de buscar a Deus, de consultar o Senhor. E foi fazendo muitas coisas erradas. Chegou a ponto de consultar uma feiticeira. Aí foi o fim, quase o fim, né? Começou a achar que não devia obedecer a voz de Deus por completo. Tem uma ocasião que Deus manda Saul atacar um povo inimigo. E aquele povo, Deus não tinha se esquecido da maldade deles. Porque quando Israel saiu do Egito, muitos anos atrás, esse povo atormentou muito Israel na sua jornada no deserto. Atacou muito, fez muitas armadilhas. Era um povo ímpio. O tempo passou e esse povo lá estava. E Deus manda Saul ir guerrear contra esse povo. Falou: eu não quero nada deles. Destrua tudo que eles tiverem. Não quero despojo nenhum, não quero gado nenhum, não quero nada. Só quero que acabe com esse povo. Você mate o rei, eu vou te dar a vitória. E ele vai para a batalha, tem uma vitória extraordinária. Só que lá, a hora que ele vence, ele viu umas ovelhas gordas, os bezerros, boi gordos, e disse: olha, esse gado, esse rebanho é muito bonito, vou levar lá para Israel, lá para o nosso acampamento.
e vou sacrificar para Deus, vou oferecer holocausto para Deus. E ele faz assim, e o rei que Deus havia mandado matar o rei, ele traz preso, como prisioneiro. Mas Deus fala com o profeta Samuel, que estava distante dali: vai lá, que Saul, eu vou afastá-lo, não quero mais ele como rei. E Samuel foi lá visitar Saul. O profeta Samuel gostava muito de Saul, ele era amigo de Saul. E quando ele entra na tenda de Saul, para ver o que estava acontecendo, ele escuta o balido da ovelha, lá o mugir do boi ou da vaca, e ele pergunta: o que é isso? Esse barulho, esse balido, esse mugido. E Saul diz: não, eu trouxe o melhor do gado, o melhor do rebanho para sacrificar para Deus. Foi nessa hora que Deus fala através de Samuel para Saul: tem porventura o Senhor Deus tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, Saul, você acha que Deus tem prazer nesses holocaustos? O maior prazer de Deus, Saul, está em que se obedeça a sua palavra. O obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Portanto, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou. A partir daquela hora, Saul perdeu a comunhão por completo com Deus. E foi aí que Samuel sai para ungir Davi, rei de Israel. Mas a coisa não foi assim da noite para o dia, não. Demorou tempo para Saul sair do governo, mas a bênção de Deus já não estava mais com ele. Os anos se passaram, e aí chega uma guerra. Saul tinha um filho que era muito amigo de Davi, mas amigo mesmo, amigo irmão. Chamava-se Jonatas, filho de Saul. Aqueles dois, Davi e Jonatas, eram amigos de verdade. Sabe, gente, não é fácil você encontrar amigos verdadeiros. Não é fácil. Mas quando você tem um amigo verdadeiro, é uma bênção. Ter um companheiro, ter um amigo que tem pensamentos iguais, que tem prazer nas coisas de Deus, pessoa correta, bom pai, bom esposo, bom amigo. Amigos sem de monte, amigos que levam para o mau caminho, amigos que falam bobagem, amigos que fazem coisa errada. Mas amigo verdadeiro, aquele amigo que você pode contar, que te ajuda em oração quando você precisa, que sempre tem um conselho bom para te dar. Davi era amigo de Jonatas, filho de Saul. Mas numa batalha que tiveram, os inimigos mataram Saul, mataram Jonatas e mataram todos os filhos de Saul, todos os filhos de Jonatas, toda a família. Quando a notícia chegou lá no arraial de Israel, uma serva de Saul que cuidava do filho de Jonatas ficou sabendo: olha, o rei morreu, seu filho morreu, mataram todos os filhos, todos os herdeiros do trono,
essa empregada pega uma criança de 5 anos e foge com ele, para que ele não morresse. Mas no seu desespero de fugir, a criança tinha 5 anos. A criança caiu do seu braço e quebrou os 2 pés. E essa criança ficou coxa, ficou aleijada. É aí que entra a história de Mefibosete. Esse menino chamava-se Mefibosete, ele tinha 5 anos nessa data. E essa serva foi morar num lugarzinho pobre, numa região de Gileade, de uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, que quer dizer pasto seco. Já nos dá a entender que era um lugar de miséria, lugar que tinha muitos doentes, lugar seco, lugar pobre. E foi ali que Mefibosete cresceu, filho do rei, o filho do rei, que com certeza poderia um dia vir a ser rei de Israel. Agora estava morando lá em Lodebar, vivendo numa terra miserável, poucos recursos, fome, seca. E assim cresceu Mefibosete lá em Lodebar. Essa passagem nos mostra Lodebar representando um mundão aí sem Deus, aonde há uma fome das pessoas, uma fome de Deus, uma fome de ser feliz, uma fome insaciável. As pessoas vivem buscando e não conseguem satisfazer. Por isso se entregam à prostituição, ao pecado, ao vício, à bebida, às drogas, à imoralidade, à idolatria, porque o vazio continua, a fome de Deus continua. Esse mundão representa Lodebar, seca, fome, doença, miséria, nada de bom. Os anos se passaram e Davi agora consegue chegar ao trono de Israel. Primeiro foi de Judá, e agora ele conquista todo Israel, toda Israel. E quando ele começa a colocar a casa em ordem, ele diz: será que não tem ninguém da família de Saul para que eu possa abençoar, para que eu possa ajudar, para que eu possa fazer alguma coisa? E aí alguém chamado Ziba, olha bem o nome, Ziba, que era servo de Saul, disse: tem sim. Tem um rapaz que mora lá em Lodebar. Ele é filho de Jonatas, neto de Saul. É criado lá por alguém chamado Malque. Só que ele é aleijado. Ele não pode andar normalmente. E o rei Davi fala: busque esse rapaz. Ziba foi lá e trouxe Mefibosete até a presença do rei Davi. Isso daí eu anotei, está aqui na minha Bíblia, no 2º livro de Samuel. Eu estou falando sem falar da palavra de Deus, sem ler a Bíblia, né? Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9. Nós estamos transmitindo pela internet. As pessoas podem mandar seu pedido de oração. Estaremos orando com a igreja por você que mandar o pedido de oração logo após a mensagem. Capítulo 9, versículo 1 em diante. 2 Samuel, 2º livro de Samuel. Samuel, você sabe, foi um profeta, filho de Ana.
E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência, de misericórdia? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha bem, fez questão, ele é aleijado dos dois pés, era falador. Aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, ele se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. E aqui continua dizendo que estava restituindo tudo aquilo que era de Saul, que era de Jonatas. Davi estava entregando de volta para Mefibosete. Vivia numa miséria tremenda e de uma hora para outra o rei restituiu todas as riquezas que eram do rei Saul, de seu filho Jonatas. Mefibosete. Antes de falar dele, quero falar de Ziba. Quando Davi pergunta para Ziba, Ziba fala assim: olha, é Mefibosete, ele é aleijado, e olha, é aleijado dos dois pés. Eu estava esse dia conversando com o bispo André, a gente falava a respeito de disse-me-disse, de fofoca, de falatório, né? Coisa feia quando o homem é fofoqueiro, né? A gente fala muito da mulher, mas coisa feia quando o homem é fofoqueiro. E aqui esse Ziba é o exemplo de alguém que não sabe guardar a sua boca, não sabe guardar a sua língua. Tudo ele vê defeito, tudo ele critica, tudo está errado para ele. É no trabalho, é em casa, é na rua, onde está, ele vê defeito em tudo. Fulano é aleijado, olha, mas é dos dois pés. Mas vamos voltar para Mefibosete. Mefibosete, da miséria para a prosperidade, né? Da miséria para o luxo. Davi restituiu tudo para Mefibosete. Esse Mefibosete representa o ser humano, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de erros. E assim como Davi chamou Mefibosete para o palácio, o Espírito de Deus usou alguém para falar de Jesus para mim e para você, e nos tirou lá de Lodebar, do lugar seco, sem esperança, e nos trouxe para o reino da sua luz, nos trouxe para a sua presença, nos trouxe para a sua casa,
nos trouxe para habitarmos as regiões celestiais. Antes nós não tínhamos vida com Deus, agora nós temos. Antes nós não tínhamos, mas hoje temos a vida eterna. Antes nós não tínhamos, mas hoje temos certeza do perdão dos nossos pecados e do nosso nome escrito no livro da vida. Mefibosete, eu imagino aquele moço, cheio de defeitos, se arrastando, entrando no palácio, talvez se arrastando lá pelos tapetes, e chegava alguém, o colocava assentado na mesa do rei. Ele podia falar, todo mundo pode estar olhando, vendo minhas falhas, vendo meus defeitos, mas não importa as minhas falhas, meus defeitos, o que importa é que eu vou assentar na mesa do rei e vou comer com ele. Nós temos muitas falhas, todos nós, muitos defeitos, muitas imperfeições, mas nós temos esse privilégio de nos assentarmos na mesa do Senhor, de estarmos na presença dEle, de termos comunhão com Ele, de orarmos e saber que Ele está ouvindo a nossa oração, de ter o Seu Espírito Santo habitando em nós, e temos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele na glória eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, Davi, ele foi um bom rei. Davi foi um bom rei. Tanto é que a Bíblia fala que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu muitos erros. E um deles foi capital. Foi não vigiar. Enquanto seus soldados estavam no campo de batalha, ele resolveu ficar no palácio, sem fazer nada. E nós sabemos que a mente vazia é a oficina do diabo. É por isso que na obra de Deus, irmãos, nós não podemos ficar encostados. Eu só vou na igreja. Eu só vou nos cultos. Eu só vou cantar. Eu só vou ouvir a pregação e vou embora. Não, meu irmão. Você tem que estar envolvido com as coisas de Deus. Seja nos grupos, seja visitando, seja evangelizando alguém, orando por alguém, nunca com a sua mente desocupada, gastando o seu tempo naquilo que não te traz crescimento. O bom é se envolver com as coisas de Deus, estar ocupado com as coisas de Deus, trabalhar na obra de Deus. Recordo-me que na década de 70, 80, nós cantávamos muito uma canção que dizia: trabalhar e orar na seara do Senhor. Meu desejo é estar ocupado, sempre estar na seara do Senhor. Estar ocupado nas coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, né? Procurar ser instrumento usado por Deus, deixar Deus usar a sua vida. Davi estava lá no palácio e de repente ele olha lá da varanda do seu palácio, estava Betsabá se banhando lá na sua casa, e ele enxerga, e dali para o adultério foi a coisa tão rápida. Ele adulterou com Betsabá, depois colocou o marido dela para morrer no campo de batalha. E como nada fica oculto aos olhos de Deus, por isso, gente, Deus vê todas as coisas. Deus se agrada quando nós fazemos as coisas certas, no trabalho, em casa, na rua, na igreja. Os olhos do Senhor vê tudo, nada é oculto aos seus olhos. Ninguém está vendo, os olhos de Deus estão sobre nós. Deus manda o profeta Natã, que vai lá e fala a Davi, conta uma história para ele, e ele fala: esse homem merece a morte. Esse homem é você, Davi.
Aí Davi não teve como fugir. Ele na hora se arrepende, se humilha, chora. Não teve jeito, seu filho morreu, filho com Betsabá. E depois da morte ele já se levanta para não ter mais jeito. Só que teve consequências o pecado de Davi. Ninguém pense que não tem consequência, tem. Depois disso, Davi teve um incesto na sua casa. Seu filho violentou sua filha, Aminon violentou Tamar. O seu filho Absalão se revoltou contra ele, se levantou contra ele e trouxe uma grande parte do exército de Israel ao seu lado para tomar o trono do pai. O pecado tem suas consequências. Deus perdoa, mas tem suas consequências. É por isso que nós devemos andar na luz, ser correto nos nossos negócios, no nosso casamento, nas nossas amizades, ser fiel a Deus. Eis aí porque muita gente não prospera por falta de fidelidade. Deus pronto para prosperar. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Por isso tem pessoas que vivem patinando a vida toda, por falta de fidelidade. Mas Absalão se revolta e uma força tremenda, e Davi teve que fugir com seus servos. E Davi convida toda a sua casa, todos os seus servos para fugir com ele, senão Absalão ia matá-los. E foi aí que aparece novamente Mefibosete. Davi saiu com seus servos para fugir da ira de Absalão, mas Mefibosete não foi. Não é porque ele não quis ir, é porque ele disse: se eu for com o meu Senhor, eu vou atrasá-lo, eu vou ser um peso morto, eu vou dar trabalho para ele. E ele ficou em Jerusalém, e Davi foi embora. Depois, com o tempo, nas batalhas, o capitão de Davi, que chamava Joabe, venceu Absalão. Absalão morreu, e Absalão morreu enforcado no galho de uma árvore, que ele estava fugindo. Ele tinha o cabelo muito comprido e ficou enganchado na árvore e morreu enforcado. Mas vamos lá agora aonde entra o Ziba. É isso que eu chamo a atenção. Eu fiz toda essa palavra para chegar no Ziba. Como ele cuidava de Mefibosete, cuidava de todas as propriedades de Mefibosete. Ele era o gerentão de Mefibosete. Patrimônio grande que esse homem coxo recebeu de Davi. Quando Davi venceu, Ziba chega para Mefibosete e fala: vou preparar aqui 100 jumentas, vamos preparar pão, queijo, bastante vinho, vamos levar para o rei e para os seus soldados. Depois de pronta todas as jumentas, com bebida, com comida, Ziba deixa Mefibosete lá para escanteio. Ele não podia fazer nada, estava sozinho, não podia andar, nem montar no animal. E Mefibosete vai sozinho, Ziba vai sozinho encontrar com Davi. Quando Ziba chega perto do rei, o rei vê aquele monte de animal, com todo carregado de mantimento, porque Mefibosete estava bem a essa altura, bastante alimento. Mefibosete, Ziba fala: não, nós trouxemos, eu trouxe para os soldados beber, para vocês comerem. E essa jumenta é para os homens não andar a pé, andar aí de jumento, de cavalo. E aí o rei fala: cadê Mefibosete? É aí que entra o Ziba. Aí o Ziba fala assim: olha, rei,
não tem jeito. Mefibosete é da linhagem real, era filho do filho de Saul. Ele está esperando voltar a ser rei em Israel. Ele quer o seu lugar. Aí Davi, que já tinha tido a vitória, falou: Mefibosete, toda a propriedade, Ziba, toda a propriedade de Mefibosete é sua, a partir de agora, tudo é seu. Porque Davi acreditou numa mentira contada por Ziba. Sabe, irmãos, muitas pessoas se afastam de Jesus porque acreditam em toda a conversa que houve. Muita gente se esfria na fé porque acredita nos Zibas que tem por aí. Imagine aquele homem fofoqueiro, que coisa feia, mentindo. Normalmente o fofoqueiro é mentiroso, gente. E Ziba fez a fofoca ali porque ele queria alguma coisa, ele queria o patrimônio de Mefibosete. E normalmente quando um fofoqueiro chega no seu ouvido, é porque ele quer alguma coisa, quer prejudicar alguém, quer te enganar, quer ver você longe, quer te afastar. E Davi acreditou na primeira palavra. E agora Ziba é dono de tudo. E Davi esquece de Mefibosete. Davi volta para Jerusalém. E quando Mefibosete fica sabendo que o rei voltou, eu não sei se ele foi se arrastando, mas ele foi encontrar com o rei Davi. E quando ele encontrou com Davi, ele se alegrou de ver o rei de volta, porque ele amava o rei. E o rei falou: o que aconteceu com você? Por que você não foi me encontrar? Ele disse: olha, rei, eu até queria ir, mas o meu servo Ziba, ele preparou todos os animais, e o meu ele deixou, ele não me levou. Ele esqueceu de mim. Ele me traiu. Aí o rei ficou furioso, falou: vou chamar o Ziba aqui e vou pegar pelo menos a metade de toda a propriedade que eu dei para ele, e vou retornar para você. Aí Mefibosete, como era um sujeito de caráter, toda a sua família ali era gente ruim, os filhos de Saul, todos eles, só Jonas que escapava. E ele diz: não, rei, eu não quero nada que está com Ziba. Só o fato de ver o senhor aqui com vida, o privilégio que eu tenho de estar na sua mesa, já é o suficiente para mim. Só o fato de ver o senhor aqui, e só o fato de poder assentar e comer na sua mesa, já é o suficiente. Então Davi, ele pôde ver o caráter de Ziba e o caráter desse homem coxo, de Mefibosete. Esse homem realmente amava o rei. Então, gente, é importante nós sabermos que temos um privilégio de estar sentado na mesa do rei. São Pedro fala que nós somos sacerdócio real, povo escolhido, nação santa. Nós somos de Deus. Então é um privilégio. Deus nos tirou de Lodebar, Deus nos tirou do mundão e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E Deus nos tem colocado para assentar na sua mesa, poder ouvir sua palavra, cantar louvores, glorificar o seu nome, ser cheio do Espírito Santo, ter um lar feliz, um lar abençoado, filhos abençoados, temos a certeza de uma vida eterna. Mas nós temos que ter sabedoria, não deixar que nenhum Ziba nos afaste
da presença de Deus. Isso vai ter em todo lugar. Lá no seu trabalho tem pessoas que têm inveja de você. Lá onde você mora tem vizinhos que têm inveja. Tem pessoas que têm inveja. Tem inveja daquilo que você tem, daquilo que você é. Então vão falar, mas seja sábio. Não deixe que nenhuma palavra negativa te afaste da alegria, da comunhão com Deus, principalmente na igreja. Não deixe que nenhuma conversa, que nada te afaste de sentir a presença de Deus, de glorificar a Deus, de amar os irmãos, de ter comunhão uns com os outros, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para sentar na sua mesa, para comer da sua mesa e para nos alegrarmos na sua presença. Vamos aplaudir Jesus? Meu irmão, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu vizinho, onde você estiver, quando alguém vir falar de alguém para você, você fala: meu irmão, vamos orar. Não me fala de coisa ruim não, fala coisa boa para mim. Porque quando alguém vem falar mal de alguém para você, aprenda isso lá no seu trabalho, onde você estiver. É alguém que tem um outro objetivo escondido, que é o seu lugar no trabalho, que é a sua inimizade com alguém. Então seja sábio, porque se a pessoa falar mal de alguém para você, ela vai falar mal de você para outro. O fofoqueiro, ele não tem limite, ele fala mal de todo mundo. Então vamos aprender com esse exemplo de Ziba. Quando um Ziba chegar para falar, fala: Ziba. Quando alguém fala: Ziba, tchau, eu estou no outro, eu estou na bênção, eu quero é Deus, eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero é ser feliz, eu quero morar no céu. Irmão, se é uma coisa que eu anseio, que eu vivo com alegria, é esse desejo que eu tenho de um dia morar com o Senhor na glória eterna. E não me importa, eu não quero saber da vida de ninguém, não quero saber nada de ruim, eu quero ouvir bênção. Se tiver bênção para contar, eu quero ouvir, mas não quero ouvir falar mal de ninguém, porque eu quero morar no céu. Isso é o que me importa. Amém? Fala para quem está do seu lado.